Olá, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos conhecer a experiência Hawthorne e o ser humano na empresa. A experiência foi realizada por Elton Mayo na Western Electric Company, dos Estados Unidos, entre 1924 e 1927. A experiência foi dividida em 4 fases e tinha como objetivo inicial estudar a influência da iluminação na produtividade do departamento de montagem de relés para telefones em um departamento composto somente por moças que executavam o trabalho de modo manual e dependiam do seu esforço e rapidez para atingir o melhor resultado. A experiência de Hawthorne pode ser considerada importante para a teoria das organizações pelos seguintes motivos. Foi possível observar os estudos teóricos na prática de como o trabalho em grupos e atitudes necessárias dos empregados afetam a motivação e o comportamento. Foi observado a grande complexidade dos problemas de produção em relação à produtividade. O objetivo inicial do estudo era diferente do atingido. Conforme já falamos, a experiência foi dividida em 4 fases. Na primeira fase da experiência, foram selecionados 2 grupos de funcionários, que faziam as mesmas atividades em condições idênticas e para analisar o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. Um grupo trabalhava sobre intensidade de luz variável, enquanto o outro tinha controle de luz constante. O objetivo desta fase era conhecer se existia correlação entre iluminação e produtividade do empregado. Mas nenhuma correlação direta foi encontrada neste primeiro momento. Na segunda fase, antes do início da pesquisa, foi explicado às funcionárias sobre o experimento e seus objetivos, que eram determinar o efeito, produtividade, de certas mudanças nas condições de trabalho. Elas eram avisadas sobre os resultados e as modificações realizadas precisavam da aprovação das mesmas. Era sempre assinalado que elas deveriam trabalhar dentro do normal e que ficassem à vontade no trabalho. A pesquisa neste grupo foi dividida em 12 períodos, conforme irei explicar agora. O primeiro período durou 2 semanas. Foi estabelecida a capacidade produtiva em condições normais de trabalho. 2.400 pessoas que passou a ser comparadas com a dos demais períodos. Já o segundo período durou 5 semanas. O grupo experimental foi isolado na sala de provas, mantendo as condições e horário de trabalho normal e medindo-se o ritmo de produção. Serviu para verificar o efeito da mudança de local de trabalho. No terceiro período, modificou-se o sistema de pagamento. O quarto período marca o início da introdução de mudança no trabalho, um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e outro no período da tarde. Assim, teve novo aumento de produção. No período 5, os intervalos de descanso aumentaram para 10 minutos. No sexto período, introduziu-se 3 intervalos de 5 minutos, na manhã e 3 à tarde. No sétimo período, voltou-se a 2 intervalos de 10 minutos em cada período, servindo um lanche leve. No oitavo período, foram mantidas as mesmas condições do período anterior. O grupo experimental passou a trabalhar até às 16h30 e não até às 17 horas, como o grupo de controle. No nono período, o grupo experimental passou a trabalhar até às 4 horas. No 10º período, o grupo experimental voltou a trabalhar até às 17 horas, como no sétimo, a produção aumentou bastante. No 11º período, estabeleceu a semana de 5 dias e o sábado livre. E no último período, voltou-se às mesmas condições do terceiro período, tirando todos os benefícios dados com o assentamento das moças. Esse período durou 12 semanas. As conclusões da terceira fase da pesquisa foram que o aumento da produção aumentou com os benefícios oferecidos aos funcionários. E, para a surpresa dos pesquisadores, quando todos os benefícios foram suspensos, a produção não diminuiu por algumas razões. Vamos acompanhar a seguir. As moças gostavam de trabalhar na sala de provas porque era divertido e a supervisão tranquila, ao contrário da supervisão habitual. Isso permitia que elas trabalhassem com liberdade e menor ansiedade. Havia um ambiente amistoso e sem pressões, na qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação no trabalho. Não havia medo do supervisor, pois este funcionava como orientador. Existia um desenvolvimento social no grupo experimental. As moças faziam amizades entre si e tornaram-se uma equipe. O grupo desenvolveu objetivos comuns, como o de aumentar o ritmo de produção, embora fosse solicitado trabalhar normalmente. Conclui-se que a atenção da gerência gerou um comportamento positivo, tendo verificado o comportamento das mulheres que participaram da experiência. Em 1928, iniciou-se o programa de entrevista com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e ao tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento
dos supervisores. O programa obteve sucesso entre 1928 e 1930. Foram entrevistados cerca de 21.126 empregados. Intrigados com o resultado, os pesquisadores resolveram aplicar a mesma experiência a um outro grupo da empresa, que nunca atingia as metas de produção, e assim verificar os resultados. Visando analisar a relação entre a organização informal dos operários e a organização formal da fábrica, foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial, com condições de trabalho idênticas às do departamento, e um observador ficava dentro da sala. Ficou acordado que o pagamento dos funcionários seria atrelado à produtividade dos mesmos, ou seja, o salário somente seria maior se a produção total aumentasse. O observador notou que os funcionários dentro da sala haviam concordado entre si e somente produziam a quantidade por lei determinada, nunca atingindo as metas estipuladas. Neste momento da experiência, verificou-se que os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. O grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes, considerando delator um membro que prejudicasse algum companheiro e pressionando os mais rápidos para estabilizarem sua produção por meio de punições simbólicas. De acordo com os resultados da experiência, Hawthorne concluiu-se que o nível de produção é resultante da integração social, ou seja, pode ser determinada pela capacidade física ou fisiológica do empregado. Chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço e até a próxima!